Deixa eu ministrar mais uma palavra antes de eu concluir aqui. Vivendo dias de Elias na família. Isso mesmo. O texto que nós lemos de Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vivendo os dias de Elias na família. Nos dias de Elias haverá um trabalho de conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Olha, gente, nós estamos vivendo um tempo em que os pais precisam acordar para a realidade do mundo que nós estamos vivendo. Não dá mais para dormir e achar que está tudo muito bem com os nossos filhos, que está tudo tranquilo, que está tudo em paz. Não dá para você descansar e dizer, mandei meu filho para a escola e estou tranquilo, porque escola é um ambiente seguro. Mandei meu filho para a escola e lá tem professores que vão ensinar bem para o meu filho. E você não se envolver na educação do seu filho. Não tem como você ficar descansado desse jeito, meu irmão. Esse ano nós vamos falar muito de família, de filho, de educação, de o trabalho dos pais, porque esse é o tema. Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então essa conversão exige muito trabalho. Ninguém terá filhos educados sem trabalho, sem investimento. Não existe isso, meu querido. Às vezes as pessoas olham para alguma família e dizem assim, olha como são os filhos de fulano, olha como eles são educados, e os meus dão um trabalho. Olha só, não pense que é sorte. Tem investimento ali, não é sorte e nem é temperamento. Não é temperamento, não é sorte, antes é investimento, é acompanhamento, é trabalho na educação. Não tem esse negócio do filho, se deu muito bem na vida, foi educado, avançou, mas ele cuidou da vida dele sozinho. Não. Só se for uma exceção para comprovar a regra, porque não existe esse negócio. Alguém investiu ali, alguém orou, alguém acompanhou, alguém fez alguma coisa muito acertada, que o resultado veio. Agora, quando a coisa não funciona, meu Deus, o que é que houve? Porque eu lutei tanto, eu trabalhava tanto para manter, e parará, aquela choradeira toda, e não deu o mais importante, que foi a disciplina, que foi a educação. O que mais a gente vê são filhos entregues à própria sorte, com pais e mães que não assumem o seu ministério como pai e como mãe. Simplesmente abandona, cria o filho como Deus criou batatas, e depois quer o resultado. Aí vai culpar as instituições, vai culpar a escola, vai culpar a sociedade, vai culpar a igreja, vai culpar as redes sociais, só não culpa a si mesmo e assume a sua própria responsabilidade que falhou como pai ou como mãe. Os dias de Elias são dias proféticos, diz o texto aqui de Malaquias.
Será um tempo profético onde os pais se converterão. Então o coração do pai vai ter que mudar, vai ter que se converter para os filhos, e o coração dos filhos vai ter que se converter aos pais, para que eu, o Senhor, não traga maldição sobre a terra. Então é uma questão de maldição que está anunciada, e nós precisamos tomar uma posição nesse sentido. A gente está vendo o mundo caindo aos pedaços. A gente está vendo a educação dos filhos. A gente olha para os filhos, aí fora, olha para a televisão, vê os tais menores. O que é que eles têm feito? Sem pai, sem mãe, um caos. E a gente fica horrorizado com isso. Mas olha, isso começa a acontecer dentro da igreja. Isso já começa a acontecer com os filhos na igreja. Os pais já estão perdendo os seus filhos dentro da própria igreja. Eles já não ficam mais na igreja. Eles já não querem mais vir participar do culto. Eles já não querem mais acompanhar os pais para a igreja. E agora eles vão para os bares, para os botecos, para as drogas. E o que é que o pai e a mãe têm feito? Vai culpar quem? Esse é um tempo da gente acordar para essa realidade. A palavra quando fala de converter, ela poderia ser traduzida do hebraico como restaurar, voltar ao estado inicial, ou também renovar, reparar o erro. Então, o texto poderia ser traduzido assim: e converterá, e reparará o erro. Então, os pais vão corrigir o seu erro para com seus filhos, e vão fazer com que os filhos corrijam também os seus erros para com seus pais. Isso é uma questão de família, e não existe nada mais importante do que a família, não é verdade? Então não tem nada mais importante do que a família. A família é a base da sociedade. Então a sociedade equilibrada vai exigir famílias equilibradas. A gente começa a ver o que está acontecendo aí na nossa sociedade, e a gente vê como no começo do ano passado, o carnaval, e como a gente está vendo essa forçação de barra para que os nossos filhos sejam expostos ao homossexualismo e a tantos ismos por aí. Então tudo isso aí é resultado da omissão da igreja. Por incrível que pareça, a igreja não marcou presença, os pais não firmaram a sua doutrina, o seu ensino, e agora os filhos estão se desviando. E a gente precisa fazer alguma coisa. Aí Deus vem e traz um alerta. E ele diz assim: eis que vos envio o profeta Elias. Deus não está enviando o profeta Elias de novo, porque não existe reencarnação, meu irmão. A Bíblia está dizendo do espírito de Elias, da doutrina de Elias, do pensamento de Elias, do ministério profético que foi o profeta Elias. Aí ele diz: eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia do juízo final, para que eu não traga maldição sobre a família ou sobre a terra toda. Então nós estamos diante de um grande desafio: cuidar da família. Então você vai entrar o ano novo orando pela sua família, meu irmão. Você vai clamar a Deus pela sua família. Você vai clamar a Deus pelo seu filho. Você vai clamar a Deus pelos seus netos. Aí você vai dizer: não, apóstolo, mas eu não sou nem casado ainda, então ore, melhor ainda. Aí é que está na hora mesmo. Aí é que está na hora de orar. Mas eu não sou pai ainda, ore pelo filho assim mesmo. Ah, mas eu não sou avô ainda. Não é ainda, mas já comece a orar, porque isso vai acontecer. E olha, passa tão rápido. Olha o tempo, como passa rápido. Nós estamos na virada para 2021.
Olha como o tempo está passando rápido. Olha como está passando rápido, olha como as coisas acontecem numa velocidade incrível. Então não perca tempo, irmão. Não dá para brincar de ser pai e mãe. Não dá para ser irresponsável nessa área, porque vai atrair maldição. E a maldição, quando vem sobre a família, não atinge só uma geração, vai atingir mais longe. E nós precisamos cuidar disso. Quem sabe se você já não está administrando uma situação difícil, porque já é uma maldição hereditária e precisa ser cancelada em nome de Jesus. Hoje você vai orar por isso, para que Deus te dê a vitória, para que Deus liberte a sua casa, a sua família, meu querido. O profeta Elias, ele não admite, o ministério profético de Elias não admite famílias cocheando entre dois caminhos. Vocês lembram dessa expressão? E lembra quem foi que disse isso? Escolhei, pois, hoje a quem quereis servir, porque andais cocheando entre dois caminhos. Se Baal é Deus, segui-o. Se não, se Yahvé é o Senhor, segui-o. Estão lembrados da batalha de Elias? Elias não admite esse negócio de ficar cocheando entre dois caminhos. Ou a sua família é crente, meu irmão, ou não é. Não dá para você dizer que o seu filho é crente e você libera ele para as festas rave e sei lá o que, e cachaçada e não sei o que mais lá. Não, você tem que decidir quem você é. Porque quando você tomar essa decisão, aí vai definir as coisas. Tem pai e mãe que fica com medo de um confronto com o filho. Não, porque senão ele se desvia. Não, não papai, não mamãe. Ele já se desviou. E é você que não percebeu. Então decida logo essa questão, porque é mais fácil que ele já assuma que se desviou para ele voltar. Porque enquanto ele não decidiu que se desviou, ele não volta. Deu para entender? Então, os dias do profeta Elias são dias em que o ministério profético de Elias não admite famílias cocheando entre dois caminhos. Ou é, ou não é. Ou a sua família é, ou a sua família não é. Ou a sua casa é, ou não é. É você que precisa tomar essa decisão. O ministério profético de Elias não admite famílias divididas. O profeta Elias uniu todas as famílias em torno de Yahvé. Esse é o ministério profético de Deus para as famílias, unir as famílias. A casa dividida contra si mesma, o que é que acontece? Não prevalecerá, não subsistirá. O reino dividido contra si mesmo, o que é que acontece? Não prospera. Até Satanás sabe disso. Mas parece que tem crente que não sabe e não faz o mínimo de esforço para manter a unidade na família. Você acha que unidade familiar vem de graça? Você acha que vem de graça, é? Você acha que nas famílias os conflitos não estão lá o tempo todo? A sua família está unida pela graça e a misericórdia de Deus. Sabia disso? Porque são diferentes que se juntam. Isso é normal, é natural. A família, ela precisa de se pagar o preço da unidade. Mas na ignorância do não saber que a divisão atrai destruição da família e maldição sobre os filhos, muita gente diz, deixa para lá, estou nem aí. E a gente começa a ver isso dentro das igrejas. Esse é um ano de restauração da família. O ministério profético de Elias não admite famílias inimigas entre si. Elias será o profeta da reconciliação familiar e assim evitará a maldição. Família dividida atrai maldição.
Jesus nos falou da casa dividida, do reino dividido, que não subsistiria. Mateus capítulo 12, verso 25, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. As gerações, as descendências pagarão o preço da maldição que vem sobre essas famílias divididas, famílias inimigas. E a gente ouvia muito isso lá do Nordeste. Cada cidade lá para a banda do Nordeste tem uma família grande de um lado e outra bem grande do outro, e brigando. Eu ainda lembro de troca de tiro, de matou um, matou outro, e vai lá em Alagoas mesmo, não vou nem citar os nomes, lá em Pernambuco, lá em Exu, e onde mais? Lá no Maranhão também tem, e família que vai matando, e mata um, e mata outro, e mata um, e mata outro. A maldição, com as intrigas, as brigas, porque ninguém quis pagar o preço da unidade. Porque não é barato, é caro, tem que perdoar, tem que dar uma nova chance, tem que mudar. Não é fácil, não é fácil, mas a unidade vale a pena pagar o preço pela família. O profeta Elias, ele não admite filhos perdidos. Deus usará o ministério profético de Elias, vivendo esses dias de Elias, para converter o coração dos filhos. Converter o coração dos filhos. O texto de Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, quando usa a palavra coração, a palavra original no hebraico é leb. Essa palavra significa mente. Converter a mente. Fala de coração, que é a sede das emoções, mas essa palavra também significa a mente. Então, tem que converter a mente, o entendimento do filho sobre o que é o reino de Deus. Quando o filho entender o que é o reino de Deus e a importância de estar nele, ele vem correndo para os pés de Jesus. Porque é uma questão de entender isso. É uma questão espiritual, de tirar todas as barreiras que cegam. Por isso que o texto do Novo Testamento, Paulo diz assim, e Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não se convertam e vivam. Cegou o entendimento. Então é oração, é batalha espiritual, é viver esta atmosfera profética para ver os filhos se convertendo, limpando, tirando a cegueira, tirando a viseira, e aí ele vai enxergar o que é viver o Evangelho, o que é desfrutar do reino de Deus. É esse o desafio dos dias de Elias para todos nós. O profeta Elias não admite filhos perdidos. Os filhos voltarão, os filhos se converterão. Mas uma coisa interessante que eu preciso dizer é que o primeiro passo nesse processo de conversão, quem tem que dar é o pai, é a mãe. Porque a Bíblia diz, e converterei o coração dos pais aos filhos. Então o pai e a mãe têm que mudar o seu coração. Tem pais que já desistiram dos filhos. Tem pais que já acham que não tem mais jeito. Precisa mudar o coração e entender que não existe nada impossível que Deus não possa fazer. E continuar crendo. E jamais desistir do seu filho, da sua filha, da sua família, seja qual for a situação que você está vivendo. Aí você muda o seu coração, aí agora você estará apto a mudar a mente e o coração do filho. Aí o filho vai ver a mudança em você e ele muda dentro dele. E aí é a conversão
do coração dos filhos para os pais. E aí Deus completa a grande obra. Dá um amém aí.